Na hora de consertar o encanamento ou contratar alguém para tomar conta da portaria do seu prédio, qual é a chance de você escolher uma mulher para realizar essa função? E se eu te disser que já tem salão de beleza onde o manicuro, isso mesmo, sexo masculino, é o profissional mais concorrido, você reservaria um horário com ele? Pois é, por mais que a gente queira ver mulheres e homens atuando com igualdade de oportunidades em todas as áreas, é verdade que nós estamos tão acostumados a relacionar um gênero masculino ou feminino a determinadas atividades que nos surpreendemos quando o profissional foge desse lugar comum. Hoje a nossa pergunta principal é: profissão tem gênero? Existe alguma atividade que só possa ser executada por mulheres ou homens? Para tentar responder essa pergunta, nós convidamos a pedreira Tatiana Cristina dos Santos, o cabeleireiro Everton Machado e Benilda Bezerra, coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Veiga de Almeida. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no programa. Nós que agradecemos. Benilda, eu vou começar com você, fazendo essa pergunta fundamental. Existe alguma profissão ainda que tenha gênero necessariamente? Na minha opinião, e eu vou deixar claro que essa é a minha opinião, dentro da nossa sociedade, nós ainda encontramos algumas profissões que vão ainda se manter nos gêneros, né? Mas nós estamos quebrando isso. Isso é uma quebra de paradigma, é um estigma. A sociedade, ela constrói estigmas, né? E a nossa sociedade também tem estigmas, mas nós estamos vencendo. Não é fácil. Isso tem que ficar claro. Eu acho que essa é uma discussão que tem que acontecer cada vez mais dentro da nossa sociedade para que nós possamos repensar esses lugares que são ocupados pelos profissionais. Mas, no fundo, não precisa ter gênero. Todos nós temos capacidade, competências para desenvolvermos qualquer profissão. Mas essa é a minha opinião. Sim, e com certeza a prática também te mostra isso, né? Agora, a gente tem aqui o exemplo da Tatiana, que eu acho que é uma das profissões mais visualizadas como profissão masculina, que é a profissão de pedreiro. Eu já falo logo no masculino, o gênero, né? Verdade. Como é que é trabalhar como pedreira? Que tipo de preconceito você já se percebeu vivendo, se é que já percebeu? Dificilmente não, né, Tatiana? É verdade. Eu, quando iniciei, né, eu tive uma certa dificuldade porque os homens sufocam um pouco até para você fazer o serviço, para realizar o serviço. Sempre tem aquele, mas você sabe mesmo fazer? Como é que é? E aquilo te dá um certo incômodo, mas nunca tive problema assim em relação ao preconceito direto, né, de alguém chegar e falar. Houve sim, algumas vezes, de eu ter que dar uma ordem, entendeu? E o subordinado não querer, entendeu? Obedecer e eu ter que dispensá-lo do trabalho. Teve uma vez que eu fiquei 1 hora dentro de uma sala esperando que ele saísse do prédio, porque eu não podia sair, porque ele praticamente me ameaçou, né? Agora, é interessante porque isso não é uma característica da função de pedreira, né? É uma questão realmente do masculino e o feminino no mercado de trabalho como um todo, né? É verdade. Vamos voltar nisso daqui a pouquinho. Deixa eu antes trazer o Everton aqui para a nossa conversa. Está cada vez mais comum um cabeleireiro do sexo masculino, mas o ambiente de salão ainda é extremamente feminino, né, Everton? Porque você vê, não tem gênero realmente. Tu vê que tanto homem quanto mulher você vê trabalhando bastante em salão. Mas sendo que fica aquela coisa com a sociedade. Vou no salão, só tem gay, né? Então, quando vai ser atendido, tipo, eu que sou hétero, então, às vezes, eles ficam, às vezes mulher, na verdade, homem até, às vezes, acho que conhece, né? Mas mulher, ela olha e fala assim, poxa, até que ele não é feio, né? Mas, será que ele é gay? Que é, É engraçado que a sua atividade na barbearia é super normal, né? Não, você corta cabelo na barbearia... Hoje tem essa coisa de moda de barbearia, hétero. né? Que então ficou aquela coisa de clube do bolinha. Você é homem, tem que ir na barbearia, porque ela tem cerveja, tem papo furado, tem revista, né? Essa barbearia de gênero. estilizada aí, mas a barbearia tradicional já muito... Não, a antiga... né? E que você não vê o gênero até... feminino na Não vê. atuação, né? Apesar que Muito hoje está até interessante. se inovando, porque até na barbearia que está hoje na moda, né? Com chopp, essas Você coisas... já vê. Já vê até mulher que tá aquela coisa de, vou raspar só uma lateral, vou fazer um desenho,
vou raspar a nuca, vou fazer um desenho. Então tá até começando a frequentar mais mulher, assim, em barbearia. Agora no salão tem aquela coisa, pô, ele vai fazer o reflexo, ele vai fazer uma coloração no meu cabelo. Pô, isso é coisa... Mas tem nada a ver. Eu tenho 22 anos de profissão e, tipo assim, eu tive mais preconceito em matéria de amigos quando eu comecei na profissão do que com o próprio cliente. A gente já trouxe aqui duas questões interessantes, né, Benícia? A primeira é que a gente tem a questão da hierarquia masculino-feminina, que a Tatiana já teve uma experiência intranquila com relação a isso, e com relação realmente a essa expectativa. O exemplo da barbearia é perfeito, quer dizer, o mesmo profissional num ambiente outro, ele é bem aceito pelo seu gênero, bem quisto, ou não. Em que momento se rompe essa barreira aí? Você fez uma colocação muito interessante, Yasmin. Eu estava conversando com o Eduardo um pouquinho antes de nós começarmos. Nosso produtor. Nosso produtor, exatamente. O produtor de vocês. Que ano passado viralizou um vídeo no Facebook, né, YouTube e tudo, com uma escola, eu acho que é inglesa, eu não tenho certeza, mas acho que sim. Que a professora começa a atividade naquele dia com as crianças, porque essa identidade que se faz de gênero e profissão, ela ocorre entre 5 e 7 anos. Verdade. Então, ela pega aquelas crianças e fala o seguinte: hoje nós vamos fazer uma atividade em que vocês vão desenhar profissões. Então, ela fala profissões. A profissão de bombeiro, né? E sem essa conotação se é homem ou mulher. E aí, as crianças desenham somente o sexo feminino. A profissão de cirurgião plástico. E as crianças desenham o sexo, desculpa, feminino não, masculino. O bombeiro é masculino, masculino. Né? Cirurgião plástico, masculino. E aí ela vai para piloto de avião, masculino. Todas as crianças desenham aquelas figuras com a identificação do gênero masculino. E aí, quando todos eles acabam, ela pede, então agora vocês vão conhecer alguns profissionais. E entram 3 mulheres. E as crianças chegam a dizer, não, mas ela está fantasiada, ela está fantasiada. As crianças não conseguem identificar esse gênero feminino nessas profissões. E a gente ainda pode considerar que é curto o espaço de tempo desde a inserção da mulher no mercado de trabalho? Porque essa criança não viu essa era em que a mulher não trabalhava, né, Benil? Exatamente, muito curto. Mas isso ainda continua sendo uma constituição da sociedade, é o estigma. Então, quando você pergunta como é que vai ser, como é que vai acontecer esse rompimento, família é essencial para isso. Então, as discussões, elas têm que acontecer mesmo na sociedade para que nós possamos levar isso para as nossas famílias. Os nossos núcleos menores têm que estar questionando, isso tem que ser uma coisa muito mais normalizada, se é que a gente pode usar esse termo, mas uma coisa mais normal. Essa diferença não pode acontecer. Os gêneros, eles não têm que fazer diferença na questão da profissão. Então, vamos lá. A apresentadora aqui vai incorporar todo o preconceito que a gente sabe que existe na sociedade. Eu vou te perguntar o seguinte, Tatiana, a força física te faz falta em algum momento ou você substitui por alguma outra habilidade no seu trabalho? Ó, não me faz falta, como eu já disse. Se eu não conseguir, eu vou criar condições de realizar da mesma forma o trabalho. E sempre tem um apoio, entendeu? Que justamente é o servente, se precisar que vai de suporte, comigo. você vai buscar, né? Isso, e eu nunca tive problema em pedir ajuda. Eu acho que um dos primeiros passos, né, é você não ter vergonha, não ter medo de pedir ajuda, entendeu? Nunca foi problema, nunca tive situações assim de eu ver um serviço e falar, pô, eu não vou conseguir realizar. Talvez se os homens pensassem assim também, não ia ter tanto com problema de coluna por aí, né? Porque força física também falta ao homem, eventualmente, nesse tipo de trabalho, né? É um trabalho bem pesado em alguns momentos, né? É. E por que você acha, Everton, que ainda, pleno século XXI, a gente ainda está relacionando trabalhos relacionados à beleza, à vaidade, ao universo feminino? Porque os homens já estão buscando também, né? Estar lidando com a sua vaidade. Hoje você vê que não tem mais aquela coisa de... Até por essa separação de barbearia, às vezes, não, barbearia é para homem e salão de beleza é para mulher. Não, acabou isso. Tipo, a barbearia você vê que fica só exatamente ali aquela coisa, tipo, o homem até machista, né? Às vezes preconceituoso, você vai estar ali na barbearia. Agora, no salão, eu atendo família. Vai o casal com o filho, tanto a esposa vai fazer um corte, uma escova, uma coloração, e o marido também vai com o filho cortar o cabelo. Então, aquilo ali tem aquela coisa também de muito dos pais, né?
Porque às vezes você vê que tem pais que vão com os filhos e os filhos ficam olhando meio assim, procurando o cabeleireiro que é homem. Porque fala assim, pô, A identificação, aquele ali né? É o cara que vai saber como é que eu quero ficar, então né? tem essa coisa também, acho que é de educação também, né? De você falar, às vezes tem pai que é brincalhão, fala assim, ia lá, aquela é uma bichona, né? Cabeleireiro. A sociedade ainda é muito machista, né? Me parece que o grande pano de fundo é esse mesmo, né? O que, na verdade, continua com esse preconceito acaba indo para a barbearia. Então, acho que a barbearia que hoje está na moda tem muito dessa coisa do cara que ainda é com essa mente machista, ele acaba indo para a barbearia. É uma intermediação aí pro futuro, mas vamos no dizer. salão mesmo, até quem vai ali, que eu falo, a mulher principalmente, ela não olha assim, tipo, a questão do gênero. Eu preciso só interromper um minutinho para fazer um intervalo, o papo tá bom. Mas aí na volta a gente vai assistir uma matéria para alimentar a nossa discussão e aí eu te dou a palavra para... Tá bom. Guarda aí o que você quer falar, Benilda. No próximo bloco você vai conhecer o Alexandre, secretário de gabinete da presidência aqui da Fiocruz, e a Geisa, bombeira hidráulica, fundadora da Concreto Rosa. Não sai daí porque o intervalo é muito rapidinho. Estamos de volta falando sobre profissões e gênero. Já pensou em chamar uma bombeira hidráulica para fazer um concerto na sua casa? E ser atendido por um secretário num escritório ou consultório? Pois é, o Alexandre e a Geisa comprovam que profissão não precisa ter gênero. Eu vou fazer agora, em novembro deste ano, 17 anos aqui no gabinete da presidência da Fiocruz. E é um orgulho de ser Fiocruz, trabalho aqui como terceirizado. Uma das minhas atribuições principais aqui no gabinete é toda a área da gestão de documentos. Eu trabalho com todas as articulações para desenvolver os documentos oficiais da presidência da Fiocruz. Trabalho também no auxílio de toda a locomoção, no caso, como era o presidente, tanto nacional quanto internacional, toda a área dele que ele participava dos eventos externos e as suas agendas para o seu cumprimento da gestão. Essa é pelo Santos Dumont. Isso na ida, né? Isso. Você já falou com ele que o horário da volta? Trabalhar com o modelo de gestão feminina para mim foi muito importante, porque a mulher ela tem a sensibilidade e a multiplicidade das funções. E elas acabaram me ajudando muito. Embora que é uma profissão que aparentemente apresenta o gênero feminino, então como homem enfrentei alguns obstáculos, algumas coisas, mas me deu muito amadurecimento profissional. Existe um preconceito, primeiro porque não usam muito a palavra secretário, geralmente são secretárias. Aí quando ligam, eu quero falar com a secretária da pessoa de tal. Eu falo, não, eu sou o secretário. Alguns tomam isso por naturalidade, outros não. Ah, mas você que é o secretário, reafirmam para saber exatamente ou não. No dia da secretária, 30 de setembro, geralmente já aconteceu até o equívoco de ter recebido presente, mas presente feminino, como um kit de maquiagem, aí levei para a esposa. Eu sei que você tem uma atuação bem ampla, o Brasil te conhece, você participa de congresso, dando palestra. E ano passado eu fui um dos palestrantes do FISEC 2016, foi em São Paulo e foi muito interessante porque eu estava numa plateia de mais de 800 mulheres e palestrar para elas, falar da vida, do cotidiano, de um profissionalismo dentro da área que elas mesmas dominam, o homem, foi interessante para elas também. Eu procuro dizer para as pessoas que eu não escolhi ser secretário, a vida me escolheu para ser secretário e abracei essa oportunidade. Sou formado em teologia, fiz gestão pública também, poderia estar caminhando em outros rumos, como eu trabalhei em outras áreas, mas acabei que abracei, me apaixonei por essa profissão e desenvolvi, foi muito importante para mim. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Já trabalhei em atendimento, trabalhei em shopping, já atuei no teatro, já tinha feito tanta coisa, faxina, tomar conta de idoso, de criança. Na verdade, eu nunca me identificava assim com os trabalhos, né? Trabalhava mais pela questão do dinheiro mesmo, de ter que se manter, pagar aluguel, enfim, filho pequeno. E aí eu fui sobrevivendo, né? Fui trabalhando com o que aparecia. Eu já fazia pequenos reparos em casa, assim, né? Desde pequena. Eu lembro que minha mãe botava a gente pra pintar. Todo final de ano a gente pintava a casa, e com cal, né? Aqueles cal diluído na água e todo mundo caía pra dentro. E aí eu fui pegando gosto, assim, né?
E as minhas mudanças eu tinha que fazer, alugando às vezes casas um pouco precárias, né? E aí tinha que pintar, não tinha condições de pagar um homem para fazer para mim, né? E nem tinha marido também, né? Enfim. E aí eu fui fazendo e fui fazer para as amigas, assim. E aí decidi levar à frente, assim, de viver disso, né? A gente trabalha com hidráulica, elétrica, pequenos reparos, instalação de prateleira, de tudo um pouco, assim, frete, pequenos fretes, pintura, enfim. Vocês vão pintar então, né? Sim. Hoje, né, como é o primeiro dia, a gente vai dar uma organizada, né? Tirar tudo que não vai ser utilizado, né? Que a gente vai precisar do espaço para isolar as áreas, enfim. Vedar rodapé, porta. Mas você fez algum curso específico? Fiz um curso através de um projeto chamado Mão na Massa, que era para mulheres, né, que tinham interesse em trabalhar no ramo da construção civil, porque a área civil é uma das poucas áreas que o salário é compatível, tipo, homem recebe o mesmo que mulher, independente, né, do gênero, né, e isso me atraiu muito, assim. E aí vocês acabaram criando uma empresa, né, chamada Concreto Rosa, até a blusa tem a ver com isso, né? Exatamente, a Concreto é uma empresa que presta serviço para mulheres, né, a prioridade é atender mulher. Vocês sofrem muito preconceito por estarem nessa atividade? Olha, a gente recebe muita desconfiança, assim, a princípio a pessoa nunca acredita que a gente vai conseguir dar conta, assim, né, e muita gente chama mais por curiosidade, né, por interesse ou até por achar que não vai dar certo e aí acaba dando certo e aí a gente acaba trabalhando, assim, mostrando na prática e aí a gente acaba vencendo essas barreiras, assim, né, porque o preconceito ele tem em todas as vertentes, né. Estamos de volta conversando sobre profissões e gênero. Com a gente aqui no estúdio, Benilda Bezerra, coordenadora do curso de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Veiga de Almeida, a pedreira Tatiana Cristina dos Santos e o cabeleireiro Everton Machado. Bom, durante o intervalo, ficamos aqui com vários assuntos palpitando e saltitando aqui pra gente. E no bloco anterior, no primeiro bloco, eu te interrompi, você tinha uma colocação a fazer com relação ao gênero das profissões. Me fala, Benilda. Nós estávamos conversando, né, o Everton contando um pouquinho dessa experiência dele, e aí eu me lembrei, né, veio à minha memória a tua primeira pergunta, né, se ainda existem profissões em que o gênero fica muito clarificado, né? E aí, nessa ideia da barbearia, nós ainda temos um gênero muito masculino, né? Porque eu conheço poucas, eu não conheço muitas barbearias, não é a minha praia, né? Não frequento. Mas as poucas que eu conheço, eu não vejo mulheres trabalhando, não são mulheres na atividade de barbeiras, eu né? até tenho conhecido que tem barbearia com barbeira mulher. Que legal, isso é importante. Até então, aí já vai para o outro lado. Às vezes fala assim, o homem entra ali, praticamente o machista, né? Aí fala assim, eu quero ficar aqui num ambiente que só tem homem. Uhum. Aí vê uma barbeira mulher. Aí depois começa assim, pô, como é que eu vou falar uma sacanagem, papo de homem? Que nem no salão, né? Que nem no salão, né? Então, mas eu conheço até 2 barbeiras mulheres. Até que legal. Entra essa coisa de falar assim, e a barbeira é gay também? Até nisso. E barbeira também entendeu? É um pejorativo de mulher que não sabe dirigir, né? Então, outra. Pois ainda tem que mudar esse. Outro estigma, né? Outro estigma, exatamente. Trabalham muito bem com navalha, hein? Tu fala assim, pô, é mulher, né? Não deve ter aquela coisa que o homem já tem aquela facilidade de fazer a barba e tal. Não, mulheres boas, tanto no corte quanto na barba, fazem muito bem. Porém, tem também outras que são gay também, que estão entrando na área, porque gostam até de manusear a navalha, fazer aquela coisa. Mas, como eu te falei, acho que vem muito das pessoas ainda. Porque a profissão gênero, que é o debate, eu mesmo não tenho preconceito tipo de contratar, né, uma pedreira mulher para fazer um serviço, que eu acho que até nos detalhes, acho que dependendo do serviço,
igual você faz de reparo, pintura, que às vezes não precisa de força física, né? Indiretamente, né? Que você tem a pessoa que te ajuda também. Mas eu acho que deve ser até mais detalhista, né? Para fazer esses serviços, né? Somos de acabamento. Caprichosas, né? Mais caprichosa. Tatiana, achei legal uma coisa que o Alexandre falou, que me remeteu a uma colocação sua no primeiro bloco. Ele diz assim que ele trabalha com um modelo de gestão feminina e ele aprende o método. Ou seja, ele se percebe entrando numa área em que não é predominantemente masculina e ele busca aprender com essa sequência de mulheres, ou seja, esse método que foi criado por mulheres, assim, né? Então, é a mesma coisa, ter a humildade, às vezes, tá bom, é um método que elas sabem, vou buscar com elas. E você trabalha junto com a Geisa, né? Eu trabalho junto com a Geisa, entendeu? Nós conhecemos através desse curso, né, do projeto Mão na Massa, e sempre que nós tínhamos um tempinho, nós saíamos para dar uma voltinha no intervalo e conversávamos a intenção de abrir a firma e tal. E a vida fez você ser pedreira, como disse o Alexandre também, né? A vida me levou para isso, né? Não, eu já era. Desde pequenininha, né? Eu trabalhava à noite na ampliação do shopping em Niterói e fazia o curso de hidráulica junto com a Geisa de manhã. Eu saía do trabalho e ia para o curso. Entendeu? Foi onde surgiu essa... Tem essa palpitação mesmo, né? Você vê isso muito no seu trabalho, Benilda, assim, das pessoas realmente terem um impulso e o preconceito, às vezes, manter esse profissional no armário, vamos dizer assim? Eu queria fazer tal coisa, mas isso não é coisa de mulher, de homem? Yasmin, tem muito isso ainda. Eu faço orientação profissional. Eu fui supervisora, dentro da Veiga de Almeida também, da clínica de orientação profissional. E os jovens, os adolescentes, eles chegam com aquilo muito intenso. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, com mudanças, né? E muitas vezes os pais, eu volto, a fala do Everton é muito interessante, vão tolhindo, vão minando, vão tirando aquilo que está palpitando. Então, eu continuo apostando que é dessas conversas, é desses momentos com a sociedade que a gente constrói. É através de um programa que a família vai assistir, que vai trazer um outro impacto, uma outra fala, um outro diálogo dentro da família, dentro da casa, dentro daquele teu núcleo, né? E aquilo vai passando. E vindo dos próprios profissionais, né? Igual a gente está comentando. É igual você trabalha com RH. Às vezes a pessoa vai te contratar, enfim, você faz o serviço de contratação e às vezes a própria empresa vai falar para você, eu quero que para essa função seja homem. Isso ela deve de ouvir também. Eu achei muito interessante. Mas a gente tem que E como brigar é que muito lidar com isso, né? Tipo, é fala assim, muito difícil. Você não é preconceituosa e você está vendo aqui um Muito debate difícil, que não tem necessidade, né, de ser o gênero, né, na verdade. Sim. Você vai falar o que para a pessoa? Não, assim, e ainda tem o dado, né? Que você legalmente não pode ter essa atitude. Aí você fala com o empresário, olha, você não pode ter essa atitude. Não, mas eu não quero. Mas eu não estou tendo essa atitude, eu não sei do que você está falando, né? Não, só coloca alguém com perfil que eu estou te pedindo. Não, é escancarado. Não, mas a empresa é minha. Agora, olha só, eu achei muito interessante uma fala da Geisa de que a valorização, a remuneração é igual, porque é uma área extremamente machista, né? Você está numa das áreas mais machistas, vamos dizer assim, construção civil é plenamente masculina ainda, né? Isso. Inclusive, quando a gente bate numa firma, né, numa empresa, ainda escuta muito. Não tem como contratar. Porque não tem banheiro não tem feminino, por exemplo. Não tem vestiário, Nem não tem pensa, banheiro. né? Eu teria que fazer um banheiro exclusivo para você e com isso... Tem um banheiro rolar, exclusivo em né? algum lugar? Não vai rolar. Não vai ter o banheiro exclusivo. Como é que resolve isso? Não tendo banheiro exclusivo, você acaba utilizando o mesmo banheiro? Não. Tem Não, que fazer. porque eles não vão me contratar. Ah, tá. Resolveu. Aí você criou a Concreto Rosa, vocês fizeram a própria empresa de vocês, né? Agora, para onde que a gente vai, assim, você imagina, Benilda, assim, estamos caminhando para democratização com passos largos? Já está muito melhor. Já caminhamos bastante e estamos melhorando. E é claro que nós temos uma projeção, né, de chegarmos a um momento em que isso não mais exista na sociedade. E, particularmente, há tempos atrás nós diríamos assim, mas ainda está longe. Não está tão longe, não. Pelo Isso menos vai nos acontecer. grandes centros urbanos, Sim. né? Acho que assim, cada Sim, você área, falou cada uma coisa. parte do planeta vai agir de uma determinada forma. Tem países que estão super avançados nessa Nesse questão sentido. e outros estão demorando muito, né? Assim, na verdade, acho que
com relação ao machismo de uma forma geral, né? Estamos vendo a geração de profissionais aí que está servindo de cobaia, algumas gerações, não é a primeira, né, Benida? Para justamente abrir essa frente e desnaturalizar o preconceito, porque o grande problema... Isso vai se quebrando, né? A pessoa vai vendo que não é bem assim, né? Tu fala assim, cara, fui atendido, ela fez um serviço na minha casa, ficou até melhor, né, do que às vezes o cara pensando que um homem queria executar bem, ela foi lá e executou tão bem quanto até melhor. As pessoas precisam se acostumar com isso. Eu tenho que encerrar o programa, gente. Ai, que não, eu adoro quando é assim, porque realmente o assunto é bom, né? E necessário para a gente colocar para a sociedade pensar. Parte 2. E vamos nos acostumar a ver a Tatiana como pedreira, o Everton cabeleireiro de mão habilidosa, porque afinal de contas, quem disse que a habilidade tem gênero? A verdade é essa, né? No que se resume. Gente, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Fiquei muito esperançosa nessa sociedade aí do futuro, em que todo mundo vai poder fazer de um tudo, sem identidade de gênero, sem gênero masculino, feminino, nada disso, né? Democratização das profissões. Muito obrigada. E obrigada a você por ficar com a gente aqui no Canal Saúde ou acompanhar a nossa conversa através de um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível para download e compartilhamento no site do Canal Saúde e na nossa página no Facebook. Aproveita para enviar uma sugestão de assunto para a gente conversar. Eu conto com você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!